Olha só, hein? Eu espero que todo mundo tá ouvindo. Tá ouvindo bem aí, todo mundo? Tá todo mundo me ouvindo tranquilamente? Só para saber aí se tá tudo belezinha com o som. Muito bem-vindo a todo mundo aí. Eu queria agradecer muito mesmo aí a oportunidade de estar falando num evento tão sensacional. Eu nem tenho roupa para estar aqui no canal da HashCorp, mano. Sensacional demais. Bem, o que nós vamos falar aqui hoje é sobre o quê? Sobre o tal do Platform Engineer. Mas nós vamos focar aqui nas coisas como elas devem começar, certo? Ela tem que começar como? Do início, entendendo tudo. Você não quer pegar somente palavras hype e colocando aí na sua infraestrutura. Isso é importante da gente ter esse entendimento. Então, sobre o que nós vamos falar aqui, basicamente vai ser como eu começar com essa ideia de ter um Platform Engineering, de estar utilizando isso, de estar entregando produtos para minha infraestrutura como código, certo? Como produto, mais do que o código. O código já está tudo ok. Eu espero que todo mundo aqui já esteja dessa maneira. Beleza? Bem, mas aí nós vamos falar sobre Platform Engineer, né? Quando você olha lá no título, você já vê, puta, Platform Engineer, então quer dizer que vai ser mais uma talk sobre o backstage? Não. Então quer dizer que você não gosta do backstage? Também não quero dizer nada disso, não. O que eu quero dizer é que nós temos que sempre começar da onde? Do início. A gente não pode pegar e ficar pensando sempre na ferramenta mais hype que tem no mercado e tentar a qualquer custo colocar na nossa infraestrutura. Isso não é legal. E mais do que isso, não é somente você que trabalha na empresa. Envolve muito mais coisas do que somente a implementação do backstage ou qualquer outra ferramenta que seja do hype agora do Platform Engineer, certo? O que eu quero dizer com isso? Quando você está falando de um projeto onde você vai entregar como produto a sua infraestrutura, que você vai ter uma plataforma para entregar produtos para a sua infraestrutura, uma coisa que é super importante é você ter o quê? O aceite, né? Ou então a aceitação, né? Ou então todo mundo estar no mesmo barco. Quando eu falo todo mundo, não estou falando todo mundo do seu time, eu estou falando de todo mundo da empresa. Porque quando nós estamos falando de entregar alguma coisa que vai envolver outras pessoas, não vale somente a gente conversar somente no nosso quintal, somente no nosso terreno, certo? Nós temos que começar com baby steps, como tudo na vida. E quando eu estou falando sobre baby steps, eu estou falando, por exemplo, de você começar a simplificar como que você entrega a sua infraestrutura. Esse é o principal ponto, eu acho. Você não precisa ter uma ferramenta super hypada, um projeto gigantesco, onde tudo vai virar em torno dessa ferramenta. Você vai estar, talvez, entrando num loquinho gigantesco. Se você saltar hoje, da maneira que você está, para direto para estar utilizando uma ferramenta que você já ouviu falar quando fala de Platform Engineer. Então, quando eu falo em Baby Steps, é começar do começo. Você já está utilizando infraestrutura como código? Toda a sua infraestrutura já entregue aí com Terraform? Essa é a primeira questão. Segunda questão, quando um dev ou quando alguém de outro time precisa criar alguma coisa na sua infraestrutura, como isso funciona? Ele tem que abrir um ticket para você? E você quer mesmo ir para o backstage? Ou para qualquer outra ferramenta que vai centralizar tudo isso? Perceba, o problema não está na ferramenta que vai centralizar isso. Eu estou falando assim, na maturidade do seu processo, da sua infraestrutura. É super importante entregar as coisas como código, sim, mas é super importante de que todas as pessoas envolvidas nesse projeto estejam tranquilas para entregar aquela coisa utilizando a ferramenta que você está oferecendo. Então, infraestrutura como código resolve? Resolve, mas não é somente ela que vai resolver. Eu gosto de trazer sempre alguns exemplos, certo? Vou beber um pouquinho d'água. Beba água. Você está bebendo água? O que acontece? Eu gosto de trazer exemplos. Esse exemplo aqui, você vê, o cara está na beira do prédio aí, né? Você fala assim, puta, mano, o cara cansou da infraestrutura e tá, mano, falando, não, já chega, não quero mais. Se esse deploy não for para frente, eu vou quitar. Não quer dizer nada disso, não. O que está acontecendo aqui é o seguinte, eu quero trazer para vocês um exemplo real de alguma coisa que pelo menos vocês saiam daqui falando assim, pô, mano, o Jefferson ficou falando lá durante 30 minutos, mas, eu quero pensar um pouquinho mais sobre isso, quero pensar como que eu trabalho sobre isso. Então, vamos lá. Bem,
cenário bem comum para todo mundo é o EKS, que é o Kubernetes aí rodando lá na nossa querida latrada AWS. Temos o Datadog aí, que é uma ferramenta para você monitorar, e temos aí o Prometheus também, outra ferramenta para que você possa ter a monitoração. O Prometheus é mais focado ali na parte de métricas, o Datadog vai ter uma porrada de opção lá para que você possa pagar um montão de dinheiro para eles no final das contas, mas é uma ferramenta legal. O que acontece? Nós temos essas três ferramentas. Agora imagina o seguinte, que eu queira aqui, por algum motivo, fazer criar a parte de monitoração, de observabilidade, utilizando código, utilizando aí o Terraform. Pô, vai resolver o rolê, não vai? Vamos ver como que funcionaria num exemplo real. Primeira coisa, tudo manual. Vamos imaginar no cenário que a pessoa vai lá no Prometheus, vai lá no nosso querido lateral Datadog e vai criando tudo manualmente, criando todos os alertas manualmente. Temos vários problemas. O tempo. Eu não tenho tempo para ficar gerenciando esses alertas. Imagina num ambiente que você tem um cluster, beleza, e num que você tem 10, começa a complicar, e no que você tem mais de 100, ficou impossível de fazer manual, não tem como. E outra, você perde a consistência do negócio. Mano, é horrível, não faça manual. Se vai fazer alguma coisa, não faça manual. Bem, vamos lá. Então, tudo manual, comecinho lá, foi tudo manual, que bonitinho. Aí nós vamos passando um pouquinho com o tempo e nós temos o seguinte, a brilhante ideia. Falou, mano, que tal se a gente começar a utilizar o Terraform aí para entregar essa infraestrutura? Vai acabar o serviço manual e repetitivo, né? É isso. Porque hoje, se hoje eu preciso ir até uma interface, lá na interface, clicar lá manualmente, selecionar tudo que eu quero, eu não tenho consistência. Ou seja, se alguém for lá e alterar aquilo, vai me trazer problema. Manja, tudo isso, mano, é horrível. Então, pense assim. Terraform, parece ser legal. Vamos utilizar o Terraform para pegar e fazer o seguinte, eu pego automaticamente, eu pego quem são os clusters, certo? Nós vamos ter lá tudo coletando, né? O agent lá rodando nos clusters, coleto tudo que tem lá, tudo bonitinho. E aí eu utilizo o Terraform para quê? Para pegar essas informações e criar lá para mim os monitors, os dashboards, tudo que eu preciso lá no Datadog, ou então no Prometheus, em tudo que é lugar. Olha só como ficou fácil. Simples, não é? Agora imagina você o seguinte, que nós temos dentro da empresa, sei lá, mais de 50 times de desenvolvimento. Não precisa ser muito não, imagina 3, 4 times de desenvolvimento, já vai ser mano, terrível. Aqui nós estamos falando do EKS, porque o EKS é simples, né? Você vai lá monitorar somente os nodes, olha só que maravilha, mas e agora se nós tivermos que monitorar também a aplicação? Eu teria que ter código também Terraform para isso. O dev, que talvez está lá programando em Golang, que está lá programando em sei lá o que, ele vai ter que pegar e vai ter que parar um tempo para aprender Terraform. Nada de mal, bom para ele. Mas ele também vai ter que parar um tempo para entender como que funciona o Terraform lá com o Datadog, entender os providers, como que funciona com o Prometheus, entender tudo certinho. Manja, não é fácil. Ah, não, mas daí a gente vai resolver isso daí, não tem problema não. Por quê? A gente cria o código para ele e só fala para ele repetir. Aqui, esse cara aqui é um arquivo real, tá tudo pequenininho ainda para ver, porque não ia caber 704 linhas aí para que todo mundo pudesse ver. Esse cara aqui é somente para que nós possamos criar alguns monitores lá dentro do nosso querido lateral Datadog. Imagina, eu tenho um cluster Kubernetes, daqui é somente para saber se as réplicas, sei lá, se os deployments, se os meus daemon sets, se meus services, se todos esses researches aí, os básicos lá do Kubernetes estão ok. Se não tem nenhum problema com um erro, alguma imagem lá que está restartando, é isso. Então aqui nós estamos falando, sei lá, de talvez, não sei quantos aí, mais uns 20 monitors, por aí, mais ou menos. Lembrando que aqui nós estamos usando tudo já de uma forma que ele vai conseguir coletar todas as aplicações. Então são 20 monitores aqui que ele vai criar, mas no final das contas são, mano, muito mais. Porque é para cada aplicação. Resolvemos. Antigamente, para fazer isso daqui, eu precisava, mano, meu Deus, era muito mais difícil. Só que eu falei que nós temos uma porrada de clusters Kubernetes e hoje, na maioria dos casos, é isso que acontece. Na maioria dos casos, você vai ter uma porrada de clusters Kubernetes de diferentes times cuidando dele. Na maioria dos casos, não é somente você e seu time que vai fazer a manutenção ou o uso dessas ferramentas que você está, né, desses códigos que você está criando para que seja possível criar lá sua infraestrutura na sua internet. Então perceba só, eu tô falando assim, mano, eu quero falar de Platform Engineer, eu quero entregar aí com Terraform, né, meu rolê como produto. Eu comecei lá atrás fazendo tudo manual, mano, criando tudo lá, eu não consigo nem mexer minha mão hoje direito. Depois eu passei disso para um Terraform, olha só, ficou legal pra caramba, só que agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso pegar esses caras aqui e colar time por time para explicar. Para eles, super simples. 704 linhas. Simples. E ainda eu tenho que ter a certeza que ele está fazendo isso daqui. Eu preciso criar testes.
Só que também eu preciso falar para ele que eu estou usando Terra Teste. Então eu preciso falar para ele também o seguinte, você precisa saber aqui criar os templates Go aqui para fazer os testes. Passo para outro time. Isso é produto? Isso é uma forma de você ter... eu ia nem gostar de trabalhar com você. Você ia trazer problema para mim. Não é legal isso daqui. Isso daqui é bom, vai resolver um monte de coisa, mas não vai salvar o nosso problema de fato, que eu quero entregar a minha infraestrutura de uma maneira simples, que todo mundo consiga pegar. Então você quer falar que quer ter uma prateleira? Para com isso. Se você, que me segue, está assistindo esse talk ou qualquer coisa, vem falar de Platform Engineer, que tem que ter uma prateleira, que tem que ter um... Mano, não tem que ter isso daí. Você tem que ter facilidade na hora de entregar o produto para quem for utilizar. Se você puder ter um painel lá, uma prateleira que você vai, clica aqui, vai, pum, nasceu, ótimo, parabéns, muito legal, fico feliz. Mas, vou te falar uma coisa, eu quero simplicidade para minha vida. Eu quero fazer um negócio que a complexidade fique de outro ponto, que o especialista naquilo resolva essa complexidade. Pô, então se eu estou criando aqui as coisas de observabilidade, que o pessoal de observabilidade, que sou eu, que resolva esse problema aqui. Ele que tira toda essa complexidade aqui. Eu não quero, eu, enquanto uma pessoa desenvolvedora ou uma pessoa que vai querer. Só quero criar uns monitores lá. E se você quer me convencer a criar monitores dessa maneira, o cara vai criar lá manualmente. Ele não vai querer dar manutenção em 700 e tantas linhas. Isso aqui é o básico. Ainda tem os outros arquivos de variables, de uma porra de coisa que não manja. Não é simples. Não tem como você culpar o cara falando, não, você não quer código, toma código. Não é assim que funciona. Então, se eu quero entregar minha infraestrutura como produto, se eu quero pensar em platform engineer, eu sou um platform engineer, primeira coisa, você tem que simplificar isso daí. Bem, aí nós tivemos o quê? Os nossos Einsteins pensando como que resolver isso. Por quê? Porque eu estava de mano. Não gostava da ideia de toda vez colar lá numa reunião com os devs e ter que pegar e falar, mano, desculpa, por esse tamanho gigante de arquivo aqui, ó. É só você clonar esse cara aqui, tá tudo certo. E aí, ó, tem mais esses pipeline que você precisa criar aqui, tá? Tem mais esses testes aqui também. Mano, é simples, olha só. O cara não vai. Imagina só, se nós estamos falando de observabilidade. Prioridade, mano, lá embaixo, para a pessoa desenvolvedora. Por quê? Porque ele tem uma pá de ponto para resolver do Gira lá dele. Ele tem uma pá de coisa para resolver também, porque ele tem as atividades dele. Mano, ele vai parar tudo para entender observabilidade, criar um negócio, 700 linhas e criar um pipeline em cima. E se ele cria uma query errada lá, o que acontece? Vai alarmar para o time inteiro acordar de... Manja, é complicado, é complicado. E aí nós pensamos em quê? Em ter Terraform Models. Olha só, sensacional. Então, nesse exemplo aqui, começamos manual, passamos para o Terraform, 704 linhas, mais uma porrada de outras coisas para resolver. E aí depois fala assim, mano, parece que é legal se a gente pegar e for para esse lado do Terraform Models. O que é isso, mano? A gente vai pegar e tirar toda a complexidade da parte do desenvolvedor ou da outra pessoa que for querer utilizar esse código ou criar esses recursos na minha infraestrutura. Nesse caso aqui é sei lá, os monitores aí, os serviços dentro lá do Prometheus, mas como que ele vai pegar e vai criar agora? A complexidade vai ficar comigo, eu vou fazer isso no módulo, então aqueles 704 linhas é um problema meu. E o que o nosso querido latrado, que a nossa querida latrada pessoa desenvolvedora vai ter que preencher? Ficou um pouquinho melhor? Com esse aqui, ó, não sei quantas linhas tem aqui, ó, eu errei, não contei. Mas, ó, nessas linhas que tem aqui, ele vai criar lá, sei lá, mais de, sei lá quantos a gente falou, tinha 20 tipos, mas dependendo do tipo. Mano, uns 40, 50 monitors lá dentro da nossa querida latrada Datadog, ou então dentro lá do Prometheus. E com isso daqui, já tá tudo testado. Eu não tô correndo o risco dele estar criando alguma coisa que não vai funcionar, ou então que vai fazer a conta ir lá para a altura. Por quê? Porque ele está usando um módulo. E aquele módulo que eu criei lá também. Olha só, toda alteração aqui no módulo, quando fizer o comitar aqui, fizer o push lá para cima, você vai testar essa bagaça. Pega aí o Terra Teste, testa isso, tem os cenários, cria esse ambiente, veja o resultado, checa para ver se está tudo belezinha. Quando a outra pessoa for utilizar isso daqui, ele vai fazer o quê? Só vai pegar na prateleira. Só que a prateleira aqui é o GitHub, é o GitLab, é o, sei lá, onde ele utiliza para gerenciar esse código. A minha pergunta aqui para agora, para vocês que estão assistindo, é a seguinte. Pessoas desenvolvedoras, vocês preferem clicar no lugar e preencher um form com essas informações, ou então ter um arquivo dentro do seu próprio repositório onde você está brincando lá com as mesmas respostas que você estaria colocando no form?
Essa é a minha pergunta para vocês. Manja? Então, quando a gente está falando de Platform Engineer, parem desse negócio de toda vez Platform Engineer, Backstage, Gaia. Para, tem outras soluções, tem outras ferramentas, tem outras formas de você utilizar, de você entender isso. Não tem problema nenhum, tá, prateleira. A gente pode pegar, fazer uma telinha, clica aqui e coloca lá, ele preenche esses arquivos, tudo vai funcionar. Mas você não precisa virar tudo para uma coisa só. Pensar que tem toda a sua infraestrutura, fazer um lock-in gigantesco, pensando num projeto só. Mesmo porque, se você começar a trabalhar com módulos, você vai conseguir utilizar no Gaia, no Backstage, ó, redondinho. Então, você consegue fazer baby steps. Você consegue fazer isso de forma gradual. Você consegue educar todo mundo que está nesse ambiente. É bem diferente as coisas. Quando nós estamos falando de um projeto para subir num POC, num POC da vida, é uma coisa. Quando envolve diversos times, uma porrada de gente é impactada, porque infraestrutura não é só um produto. Infraestrutura é tudo. É basicamente tudo dentro da empresa. Mas, ó, tem mais, né? Por quê? Quando a gente fez o módulo, aí nós temos que deployar esse módulo, né? A gente fez o módulo está sendo testado, tá tudo belezinha. Mas a minha pergunta agora para vocês é o seguinte: como que a pessoa vai deployar aquilo? Pô, Jefferson, fácil, abre um ticket para você, você vai lá e deploya no seu pipeline. Ou então, ela vai lá, imagina, não existe. Eu quero que ela resolva isso, ela que se lasque lá, ela que se vire para deployar isso, está testado. Se quebrou o pipeline, é alguma informação que ela colocou errado naquelas 6 linhas que era para colocar. Leia direitinho lá o README e tá safe. Manja? Mas aí nós temos que ter mais algumas coisas aí para fazer essa mágica funcionar. Nós temos que ter o quê? Os nossos queridos latrados pipelines, exatamente. O que é o pipeline? É uma forma que eu consiga, a partir do momento que uma pessoa fizer o push lá para o meu repositório, que eu consiga testar aquilo que está acontecendo, que eu consiga deployar, né, fazer o apply daquilo que está acontecendo e que eu consiga também destruir aquilo que está, que eu em algum momento eu criei utilizando aquele pipeline. Isso é importante. A maioria das pessoas pensa em testar, em deployar, mas não pensa no destroy. Nesse caso específico aqui de observabilidade é super importante, porque senão fica um monte de lixo lá por 10 mil anos. Você entra, vamos fazer a limpa todo ano, é a mesma coisa. Vamos fazer a limpa, já está muito alta a conta, a gente precisa fazer a limpa. Daí você vai ver a limpa lá, tem, mano, né? Um monte de coisa que você não tem a menor ideia de onde surgiu, ou então de produtos que já foi desativado, mas como foi criado manualmente, mas como foi criado de uma maneira isolada, mas como não estava no mesmo projeto onde os devs finalizaram aquele produto, eles não se atentaram a isso. Ficou lá um monte de monitors para a gente se lascar inteirinho, certo? Mais uma vez, eu não estou aqui pegando e falando assim, não vá para aquela ferramenta. Não, vá sim no momento adequado. Não vá pelo hype, não testa na sua VM, não testa com meia dúzia de projeto e vai falar, puta, é uma boa ideia para todo mundo. Não é. Primeiro, vai criando maturidade no seu time, na sua infraestrutura, no relacionamento com outras pessoas que também utilizam isso. Mas acontece o seguinte, nem tudo são flores na vida de Joseph Klimber, certo? Os pipelines também são difíceis, né? Você precisa criar um monte de arquivos lá e tudo mais. E a pessoa, às vezes, mano, ela não quer pegar e perder muito tempo de como que vai funcionar esse apply. Então, é legal demais que você crie também templates. Templates tem que ter para tudo que é lado. Olha só que arquivinho fácil. Você entrega esse cara pro cara. Nesse cara aí tem 3 linhas, não sei se tá muito pequeno, né? Mas tem ali o include, tá ali ó, bonitinho, tá vendo? O include, tá lá, daí tem project file have, certo? O que é esse cara aí? Eu tô falando assim, mano, pega um template de alguém que pensou em toda essa mágica, em tudo que precisa, naqueles testes de, sabe, se tá tudo ok, de lint, tudo. Pega esse cara aí e faz o quê? Deixa esse cara usar, chareia com ele, ele vai fazer um import. Quando ele comitar, magicamente lá na parte de pipeline, seja lá no GitHub, seja onde for, no GitLab vai estar lá no pipeline, já vai estar lá bonitinho o pipeline esperando por ele. Talvez alguma etapa rodou automaticamente, como por exemplo o plan, nesse exemplo que nós estamos aqui. Manja? Então, isso é super importante. O Terraform nós estamos usando há bastante tempo, mas talvez nós estamos usando da maneira, não que seja errada, mas não é na maneira como era para ser utilizado hoje em 2023. A mesma coisa acontece com Kubernetes, com tudo na vida, né? Tem a fase do produto. E se a gente ainda está preso a ficar criando TF files soltos a todo momento, tipo uma pastelaria, e depois reclama de ser pastelaria, a gente está treinando os caras a ser pastelaria, a gente está treinando lá, ó, dá um cardápio pro cara, o cara vai lá. Não, cara, a gente precisa trazer a responsabilidade para eles também.
complexidade para a gente. E eles vão gerenciar isso. Com parâmetros simples, nada de outro mundo, vai conseguir preencher, todo mundo vai ser feliz, ele vai conseguir criar as coisas dele sem precisar fazer nenhuma ciência de foguete, a gente vai ficar feliz porque eles vão estar utilizando todas as melhores práticas, tudo que a gente precisa, fez os testes, tudo bonitinho, é o melhor dos mundos. Bem, então, super importante, não esqueçam, templates, GitLab, GitHub, seja lá o que for, se não for template o nome, uma vez qual que seja o nome lá, mas criem opções para que outras pessoas utilizem o pipeline que você criou para aquele módulo que você... Não para o módulo especificamente, mas para o uso daquele módulo. Eu chamo de Terraform Application, né? Então você tem o Terraform Modules e eu tenho o Terraform Application. Todo lugar que eu vou, se você vai trabalhar em algum lugar que eu trabalhei, você vai ver lá que vai ter sempre um Terraform Modules e um Terraform Application. Por quê? Terraform Modules, eu tenho os módulos, né? Sempre eu utilizo, não gosto de utilizar módulos que estão ali no mesmo diretório, né? Tipo o módulo raiz, não foi isso que o Edson explicou? Então, eu não curto muito, eu prefiro utilizar sempre com referência para outro repositório. Então, crio lá vários módulos, depois eu começo aqui nos applications a utilizar, a consumir aqueles módulos, certo? Bem, vamos seguindo então o que acontece. Aí, nesse momento da vida, você pergunta para mim, e o backstage, né? Vocês estão vendo ali uma imagem, quando eu olho assim de cara assim, como eu sou de Juquitiba, lá tinha muita cana, né? Eu acho que é cana. Mas, na verdade, na busca, eu busquei por bambu. Tá bom? E aí vocês imaginam o restante aí desse meme aí que tá na internet brasileira há muito tempo. Mas, ó, e o backstage? Mano, eu acho sensacional pra caramba. Eu acho uma ferramenta muito legal mesmo. A ideia, principalmente, dele trazendo luz para esse tipo de solução, dessa nova maneira de trabalhar. Eu acho sensacional. Tem outras ferramentas também que estão aí no mercado também fazendo muita coisa legal mesmo. Ajuda demais. Mas tudo que ele faz, você também consegue fazer sem estar com ele. Ah, mas não tem o mesmo brilho, não tem a mesma corzinha. Mano, não dá nada. Usa Terraform Docs. Você usa Terraform Docs para gerar seus README, tudo certinho, de tudo que você cria? Pois aí já é uma documentação automática que é criada no Backstage. Você pega e você consegue fazer relacionamento entre os serviços na sua infraestrutura. Você utiliza outros serviços aí para que seja possível ter a descoberta automática de serviços em sua infraestrutura. Você pode ter aquele mapa tudo bonito. Manja, você consegue fazer um monte de coisas até melhor, sem precisar pegar e colocar uma solução gigantesca. Mas se você precisar, utilize, é bem legal pra caramba, é muito bonito, é legal pra cacete mesmo, mas você tem que ter maturidade. Inclusive, logo menos vai sair vídeo aí, eu falando sobre Backstage, para que você possa brincar com ele. Mas, se você for lá e ver o vídeo, tá ligado? Ou qualquer outro conteúdo, e você pegar e não ter feito nenhum módulo ainda de Terraform, eu tenho um recurso que eu consigo ver no YouTube, você, e vasculhar seu computador, todos os seus projetos, sua vida toda. Eu vou vasculhar. E se você não tiver utilizando nenhum módulo Terraform, tiver utilizando umas coisas, mano, você vai dormir, quando estiver dormindo, você vai falar assim, eu vou estar no teu ouvido, você pega no sono e vai falar assim, ó, você esqueceu de criar Terraform Models e foi direto para a ferramenta Hype, para com isso. Você vai escutar isso. Te falo, vai estar isso. Bem, é isso então, já sabe a minha opinião aí sobre o Backstage, é muito legal, muito bonitinho, mas temos que ter maturidade. Esses aqui são os meus contatos, e durante o contato aqui eu queria falar o seguinte, mano, eu sei que o Luiz Aoki tá aqui, mano, e eu queria utilizar esse momento, eu peguei e fiquei segurando, mano, 2 semanas eu segurando esse momento pelo seguinte motivo. O Luiz Aoki é uma pessoa super importante, ele é um desenvolvedor, mas ele é uma das pessoas mais importantes para a cena DevOps, SRE, Platform Engineer, toda essa celeuma, ele é super importante na comunidade BR. E aí, eu fiz um programa chamando várias pessoas que eu acho sensacionais que trabalham com containers para participar desse programa junto comigo, para ajudar outras pessoas, mentorias e tudo mais. E aí, lá no site, desde o começo, eu comecei a convidar as pessoas, sei lá, as últimas 2 semanas, fechei esses dias e deixei lá uma interrogação, que seria uma surpresa. Eu não fiz o convite para o Luiz, porque eu queria fazer o convite aqui, porque como forma de agradecimento. Luiz, você tem o seu lugar lá, se você entrar lá, vai estar lá. E eu queria muito agradecer, não somente eu, Jefferson, mas toda a comunidade DevOps BR, porque, mano, você é zica. Você não ajuda no todo, você também ajuda de forma individual, como teve vários relatos, várias pessoas falando, certo? Então é isso, vejo vocês, então, quando nas esquinas da internet, e Luiz, mais uma vez, você é foda, você é sensacional demais, desculpa pelo palavrão, me segurei até agora, foi sem querer. Desculpa. Então é isso, vamos seguindo em frente, e mais uma vez, ó, muito obrigado, certo? Espero que vocês tenham gostado, é nóis.